Hi, minasan, konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz e estamos em abril de 2019 e esse é o mês que estreou One Punch Man segunda temporada no Japão e eu aqui tive a honra, a oportunidade de compor o tema de abertura oficial japonês dessa temporada. Acho que é a primeira vez que um brasileiro faz uma música de abertura de um anime tão grande, tão esperado. Estou muito feliz pela oportunidade, agradeço muito o Jump Project por isso. E abril também é o mês de mais uma Nihon Golden Week, o nosso evento de língua japonesa, que começa a partir do dia 29. Aqui na descrição tem o link, se cadastra lá, é de graça, a gente manda o convite direto para o seu e-mail. Nesse evento eu vou te ensinar várias técnicas para você aprender japonês através de cultura pop, através de animes, mangás, tokusatsu. Foi assim que eu aprendi e tenho realizado cada vez mais sonhos na minha vida. Um deles foi agora, esse mês, de compor o tema do One Punch Man. Muito, muito legal, tá? Não deixa de participar do evento. E já que a gente tá falando de One Punch Man, vamos pegar o refrão da música que eu fiz a melodia da música, porque a letra quem fez foi o Mori Yukinojo. Vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, que é um grande letrista, um cara muito famoso no Japão. Então vamos pegar um trecho dessa letra da minha música e analisar o Nihongo dentro dela, a partir de agora. Então, como eu disse, eu criei a melodia dessa segunda abertura do One Punch Man, a música em si. A letra ficou a cargo do Yukinojo Mori-san, que é um cara muito famoso. Ele compôs a letra de Chala Rechala, compôs a letra de We Gotta Power, clássicas em japonês, obviamente. Até Dragon Ball Super, ele atua muito em Dragon Ball, né? Dragon Ball Super, a segunda abertura, não sei se é a primeira, a segunda abertura ele fez a letra também, é um cara muito, muito famoso por suas letras em anime. E ele que fez, a pedido do Jump Project, a letra de One Punch Man. Então vamos dar uma olhada no refrão a partir de agora, vamos escutar primeiro uma vez e dar uma olhada nas palavras, nos kanjis, nas expressões que aparecem lá e entender o que significa. A frase começa com a palavra hero, e depois tem a letra em japonês que é Sono na wa yatsu no tame ni aru, tá? Sono na wa yatsu no tame ni aru. Quer dizer, hero, esse nome existe para ele, né? Para ele. Então, querendo dizer que a palavra herói em si, ela existe para designar o Saitama, né? Que é o nosso protagonista, o que dá o soco, né? O herói mais forte do planeta. Então quer dizer, sono na wa, na, esse kanji na é muito importante, porque ele sozinho indica nome, um nome, tá? Sono quer dizer esse nome, que nome? Herói, né? Hero, sono na wa, tá? Tá indicando a palavra anterior. Esse nome, sono na wa yatsu no tame ni, tá? Yatsu quer dizer literalmente um sujeito, né? Uma pessoa. Yatsu no tame ni, alguma coisa no tame ni, quer dizer em prol de, para tal coisa, tá? Então, para esse sujeito aí. Yatsu, nesse contexto, está indicando o sujeito. Então, yatsu no tame ni aru, né? Aru significa existir. Então, existe para ele, no sentido de para designar ele, o Saitama. Então, hero, sono na wa, esse nome, yatsu no tame ni aru, existe para designá-lo, existe para ele. Ok? Na sequência, go, go, seijaku no ken o tsukiagero, tá? Tsukiagero, vamos começar pelo final. Tsukiagero tá no imperativo dramático, né? Tsukiagero, né? Um jeito mais da linguagem escrita, da linguagem mais dramática, funciona bem em música, por exemplo, né? Tsukiagero é erguer, né? Fazer uma força para cima, assim, erguer. E seijaku no ken, né? O punho do silêncio é o objeto. Então, erga o punho do silêncio. Bom, vamos começar pela palavra apóstolo, que vem de apóstolo, em inglês, talvez, apóstolo. E os kanjis que estão aí embaixo também significam apóstolo, só que em japonês. Tem uma palavra para apóstolo em japonês. Esses dois ideogramas originalmente são lidos como shito, quer dizer apóstolo.
Mas o autor resolveu fazer uma brincadeira, manter os dois ideogramas, mas brincar com a leitura deles. A leitura deles, nesse caso, foi importada do Ocidente, aposutoru. Por isso que é colocado em katakana, em cima. Só uma brincadeira estilística com a língua. E essa palavra está sendo qualificada pelo que vem antes. E como que eu sei disso? Porque quando um verbo, no caso seol, ele significa carregar nas costas, né? Esse verbo toca um substantivo, apóstolo é um substantivo. Então quando um verbo toca um substantivo, o substantivo passa a ser qualificado pelo que vem antes. Então não é qualquer apóstolo, é um apóstolo que carrega em suas costas kodoku, que é solidão. Ó, de novo a partícula o, kodoku o seou, né? Carregar nas costas o quê? Qual que é o objeto determinado novamente pela partícula o? É a solidão. Kodoku o seou, né? Carregar nas costas a solidão. Isso tudo está qualificando apóstolo. É um apóstolo que carrega em suas costas a solidão. Depois a gente tem de novo go go! E a gente segue com a frase nikushimi janai. Nikushimi janai quer dizer simplesmente não é ódio. Não é ódio. Nikushimi quer dizer ódio. E janai é a forma negativa, né, informal. Lembra que em japonês tem vários tipos de linguagem, né? Tem a linguagem mais polida, mais educadinha, tem a linguagem mais informal também. Nesse caso, como a voz da música, né? O personagem que está cantando essa música, ele está falando de um jeito bem heróico, bem poético, bem direto. Não precisa usar a linguagem polida da conversação do dia a dia, você pode ir para a linguagem mais informal. Então aqui ele está usando o janai, que simplesmente nega coisas, não é. Então não é ódio. E por último, Heiwa o mamoru dake sa. Heiwa o mamoru dake sa. Nessa frase o autor também faz uma brincadeira muito legal com a linguagem e é sempre interessante a gente ter acesso e entender direitinho como funcionam essas brincadeiras com a língua japonesa, que elas se repetem e aparecem em todo lugar. Esses dois primeiros ideogramas, eles não são lidos como heiwa, né, como a gente canta na música, né? Heiwa significa paz. E essa palavra é escrita com outros dois ideogramas que não tem nada a ver com esses dois. Esses dois aqui, eles são lidos mirai, que significa futuro, né? Futuro. Só que o autor, muito brincalhão, ele tirou a leitura mirai e colocou a leitura heiwa, heiwa. Então você tem duas maneiras de se divertir com a letra. Ele passa duas mensagens ao mesmo tempo. Então você bate o olho nos ideogramas e você entende futuro, mas você ouve a gente cantando e entende paz. Então dá a ideia de você só poder construir um futuro se você tiver paz, se houver paz. Então tem essa brincadeira poética que só dá para fazer na língua japonesa, porque tem essa questão das leituras, ok? Então a frase completa, Heiwa o mamoru dake sa, tá? Só proteger a paz, só protegerei a paz, né? Lembra que o presente e o futuro em japonês, eles são iguais, é a mesma conjugação. Essa última sílaba, sa, é uma partícula de ênfase. Tem muitas partículas de ênfase na cultura japonesa. Vocês já devem ter ouvido frases terminadas em yo, so da yo, né? Yo também dá ênfase, né? Ikuze, né? Ze também dá ênfase em outro contexto. Cada partícula de ênfase, ela pode ser usada em algumas são mais masculinas, outras mais femininas, umas mais jovens, outras mais de senhores de idade. Sa é uma dessas partículas de ênfase, tá? Ela não influencia no sentido, ela só dá um humor, um ímpeto a mais para a frase. Mamoru, mamoru, esse verbo significa proteger, tá? Normalmente a gente vê esse verbo escrito com esse kanji aqui, ó, mamoru. Mas o autor resolveu trazer um ideograma diferente para a palavra, que o sentido é o mesmo, é só um ideograma um pouco mais antigo, um ideograma um pouco menos usado. Então, heiwa o mamoru, heiwa o mamoru, quer dizer proteger a paz, que também é o futuro, que tem o kanji. Então, proteger a paz. Dake é uma estrutura que significa somente, somente. Então, somente proteger a paz, ou somente protegerei a paz. De novo, presente e futuro é a mesma coisa em japonês. Então aqui está no presente, portanto pode ser futuro também. Então eu somente protegerei a paz. Heiwa o mamoru dake sa. Bom, e essa foi uma análise rápida por cima da letra do refrão
da música que eu fiz para One Punch Man. Espero que você tenha curtido. Anota aí as estruturas, as palavras, tira suas dúvidas se você tiver dúvida e curta essa segunda temporada do One Punch Man, prestigia a música que eu fiz com muito carinho. Tô muito feliz de fazer parte desse projeto. E não esquece que a partir do dia 29 deste mês a gente tem mais uma Nihon Golden Week para você aprender técnicas de aprendizado de japonês através da cultura pop. Inclusive One Punch Man, claro, é um super anime aí que dá pra gente aprender muito japonês. Foi assim que eu aprendi japonês, assistindo muita coisa e transformando isso nos meus estudos. Todo mundo pode fazer o mesmo. Participa do evento, ele é de graça, só você colocar o seu e-mail no link que aparece aqui embaixo e você recebe o convite direitinho no seu e-mail. Eu vejo você lá. E não deixa de ver o vídeo que a gente fez sobre verbos em japonês, os verbos mais essenciais da língua japonesa. Vejo você no próximo vídeo. Já né?